Olá! Pela primeira vez aqui no Projetalks a gente vai falar de direito e de direito de família. Eu estou com a advogada especialista no tema direito de família e sucessão, Kathleen Weber. Oi, Kathleen! Olá, Milena, é um prazer estar com você aqui hoje. O prazer é todo nosso, até porque é um tema que interessa a todos, com certeza. Eu sempre falo que informação é poder, né? Com certeza. E como a gente estava falando antes, né, Kathleen, as pessoas às vezes buscam entender o mínimo de direito quando já estão com algum problema. E muito da tua atuação é evitar os problemas, não é? Exatamente. A gente consegue trabalhar dessa forma justamente prevenindo. Porque se a pessoa busca uma assessoria, um advogado especializado na área, ele vai conseguir prevenir isso antes do problema chegar. Então, muitas coisas a gente consegue prevenir para não chegar depois em uma judicialização, em um conflito, num litígio mesmo. Isso, é tipo medicina, né? Agora tá mais em alta medicina preventiva e eu vejo muito o direito nesse sentido também. Quer dizer, se as pessoas se respaldassem antes, não precisaria ter essa associação no imaginário coletivo que advogado é problema, né? Exato. E é até a mesma questão de você buscar uma assessoria e não buscar no Google. Porque o Google, gente, é um problema sério. Porque ali estão várias informações truncadas, informações que, às vezes, para quem está lendo aquela informação, não é o caso concreto. Então, principalmente no direito de família, quando a gente fala, é necessário a análise do caso concreto, realmente, para então, definir e estabelecer quais os mecanismos que a gente vai utilizar, quais as ferramentas, os meios para evitar problemas ou até mesmo diminuí-los, porque existe problema, a gente tem que resolver, isso é fato. Claro. Mas como resolver de uma forma que vai minimizar para a pessoa? Seja questão de minimizar a questão financeira ou até mesmo emocional. Claro. Porque no direito de família, o que nós mais tratamos é o quê? O emocional da pessoa. É verdade. A gente sempre trata muito mais com a emoção do que com qualquer outra coisa, porque se a emoção não tá no lugar, você não consegue resolver a tua vida familiar também. Não, e quando tu falou do Google, primeiro, né, Kathleen, cada caso é um caso, uma especificidade que tenha já sai daquela receita que a pessoa achou no Google, e também tem a interpretação do juiz, né, então Exato. Não dá pra gente não dá pra fazer autoatendimento nesses casos. Sim, com certeza. E é aquela questão de interpretação mesmo, né? Porque quando nós falamos em litígio e quando vai ao judiciário, você vai ter ali partes que vão estar lutando. Não é outro termo. É cada um de um lado apresentando os seus argumentos, as suas provas, para que um terceiro, então no caso o juiz, vá analisar aqueles documentos e então vá decidir a sua vida, né? Essa que é a realidade. Até eu me empolgo, né? Gostei, fiz toda uma introdução, assim, a gente já saiu falando, mas primeira coisa, eu queria que tu te apresentasse, né, e até dissesse, assim, contasse um pouquinho da tua trajetória e dissesse como que você não foi parar no direito de família, mas quando e por que você optou por se especializar nessa área, né? Então, eu advogo desde 2010. Eu escolhi o direito antes mesmo de eu terminar o ensino médio, assim. Antes de terminar o ensino médio, eu já sabia. É vocação mesmo. Eu acredito que sim, assim, porque realmente eu acredito no direito. Tem muitas pessoas que acham que é utópico, que é uma coisa além, mas eu acredito que utilizando as ferramentas corretas, você tem a efetivação da justiça. E, infelizmente, quando a pessoa não tem acesso a um profissional capacitado e qualificado, às vezes ela não vai ter o que ela deveria ter de acesso à justiça. Claro. Então, eu acredito muito na efetivação da justiça através de um bom advogado que vai escutar a parte, que vai usar da empatia, de realmente se colocar no lugar do cliente para buscar a resolução melhor. E é claro, isso surgiu, o direito de família surgiu para mim no decorrer do tempo onde eu fui atuando. Então, eu comecei a atuar em 2010. Logo quando eu saí da faculdade, eu montei um escritório, então eu tive a possibilidade de atuar em várias outras áreas do direito. Teve aquela degustação. Exato. Para daí ver a área que tu mais... E eu fui sentindo que o que mais me trazia prazer mesmo e gosto de advogar era o direito de família. Porque quando a gente fala de direito de família, a gente está falando de vidas. Sim. É claro que todo litígio,
todo problema judicial, você tá realmente falando de vidas, né? Seja ela na área do administrativo, do penal, que leva em consideração a liberdade da pessoa e outros mais. Mas o direito de família é uma coisa que está intrínseca no nosso dia a dia. E eu considero a família o centro de tudo, assim. Eu sou criada numa família grande por parte do meu pai. Uma família muito unida, com vários tios, primos. Então, a família, para mim, é algo muito importante. A nossa família também é uma família bem unida. E eu entendo a família como essencial para o ser. E eu parto do princípio, e eu sempre espero que meus clientes também tenham o mesmo pensamento, de que se existe um problema familiar, vamos tentar resolvê-lo, vamos tentar organizar isso, reestruturar e viver. Porque se com você... o menor dano possível. Exato. Né? Porque se você não resolve isso, se você fica nesse embrolho, nesse ciclo vicioso de ficar pensando no passado, no que aconteceu, nos problemas que resultaram, às vezes, em uma separação, às vezes, em um problema familiar ali que aconteceu, você não vive, porque você fica no passado. É o tal do remoendo, né? Exatamente. Então, eu consegui sentir, assim, essa necessidade minha em atuar em algo que realmente eu tivesse prazer de ver o resultado. E até mesmo porque, quando você trabalha no direito de família, você, por exemplo, entra com um pedido de guarda ou um pedido de adoção. É maravilhoso quando sai uma sentença e foi determinada a adoção de uma criança. Tive casos, por exemplo, de que tios adotaram um sobrinho que eles já estavam com ele há muito tempo e eles entraram com um pedido de adoção, foi tudo formalizado, tudo bonitinho. E você vê essa criança com os pais hoje e a vida que essa criança tem em virtude de um trabalho que foi teu ali, que você foi intermédio daquilo. Claro. Então, assim, é muito interessante ver o papel que você pode ter na vida das pessoas através do seu trabalho. Então, realmente, direito de família é uma área que eu gosto, que eu me apaixonei realmente e que eu pretendo seguir pro resto da vida. E é claro que essa comunicação com as pessoas e tudo mais também tem um vínculo dos meus pais diretamente. Eu venho de uma família de comerciante, meus pais são comerciantes. Eu ia pedir para você falar disso, porque tu também tem uma veia empreendedora, né? Teu esposo é empreendedor e você tá ali super na retaguarda dos negócios, né? E a tua própria carreira, quer dizer, você assumiu as rédeas e você empreende a tua marca pessoal, né? Exatamente. Então, como que é? Teus pais tinham um comércio? Até hoje, meus pais têm. A loja praticamente tem quase 25 anos, 30 anos, assim, eu não lembro ao certo. Mas eu cresci atrás de um balcão. Então, em contato diretamente com o público, atendimento, essa questão da necessidade da empatia, de entender o que o teu cliente está buscando, o que ele precisa. E isso para tua vida, no empreendedorismo, de contato com o próprio cliente, seja na advocacia e qualquer outro setor, é fundamental, né? Porque você precisa entender a dor do teu cliente, o que ele busca. Então, eu cresci atrás do balcão, digamos, e depois fui pro direito. E hoje eu entendo cada dia mais que a advocacia ela precisa ser vista também como um empreendimento. É claro que nós temos um código de ética, que tem que ser tudo muito bem estruturado, muito bem sopesado. Mas sim, o escritório ele não deixa de ser uma empresa também. Sim, com certeza. Porque você precisa estar visível, as pessoas têm que saber da tua atuação, do que você faz, da área que você trabalha, como você trabalha. Aí você já tá me ajudando, né? Porque a dar os argumentos de por que é importante se comunicar. Eu digo ajudando, claro, brincando, trazendo a sardinha para o nosso lado da comunicação empresarial, de que é bem isso, assim, que a gente tenta amadurecer nos profissionais liberais ou, enfim, né, donos de escritórios, a importância de se comunicar. Mas quando você falou, agora há pouco você usou um termo que eu até anotei, né, acesso à justiça. Uma coisa que me chamou a atenção no teu trabalho é, primeiro, você tem feito um belo de um trabalho no Instagram, né, de compartilhar informação
útil, relevante, de qualidade. E também uma outra vez que a gente conversou, você falou sobre ir em escolas, né, e fazer palestras e tal. E me conta um pouquinho, porque eu acho muito lindo, assim, democratizar a informação, sabe? Então, no bairro onde nós moramos, eu e meu marido, nós temos uma loja também, de papelaria e artigos em geral. E sempre nós fazemos as listas dos colégios para divulgação, até mesmo da nossa loja. Certo. E nós temos, então, contato com esses diretores. E eu fui até uma das escolas ali próximo e falei diretamente com o diretor. E conversei com ele e informei a ele, porque na época, quando eu abri o escritório, eu abri no bairro. Hoje meu escritório é no centro. Mas na época eu abri no bairro. E eu via a necessidade dessas pessoas de entender direitos básicos. Por exemplo, tinha pessoas que chegavam no meu escritório e pensavam que ele era uma defensoria pública. Que eles não teriam que pagar pelo serviço do advogado. Tá. E às vezes, pela minha angústia de resolver o problema da pessoa, eu ficava horas ali tirando dúvidas das pessoas, dando entendeu? uma consultoria grátis. Exato, inexperiente, abrindo o escritório de início ali e vendo essa necessidade das pessoas. Então eu comecei a ver que as pessoas não sabiam como ter acesso à justiça. Tem o problema, como resolver? Tem o juizado especial, que é para causas de menor complexibilidade, como chegar até lá? Tem que entrar com pedido de guarda? Tudo bem, eu não tenho direito, não tenho condição financeira de pagar um advogado particular, mas como que eu posso ter efetivado isso? Então, eu vi essa necessidade. E daí, eu entrei em contato com esse diretor desse colégio e conversei com ele e expus, olha, eu acredito que seria interessante, o que você acha? Apresentei a proposta, ele disse assim, não, Kathleen, vamos então fazer uma palestra para a gente ver como que vai ser essa receptividade da população para ter esse conhecimento e tudo mais. Marcamos, fizemos já uma palestra, se eu não me engano foi em junho, ou acho que foi em junho, e agora a gente provavelmente vai marcar mais para frente. Mas foi muito interessante, porque nessa palestra que eu fiz, eu trouxe primariamente como ter acesso à justiça para as pessoas que às vezes não têm condição de pagar um advogado particular. Sim. Então, por exemplo, se você não tem condição de pagar um advogado particular, você tem possibilidades. Você tem, por exemplo, a Defensoria Pública, que você vai ir até a Defensoria Pública, vai fazer teu cadastro, informar a tua situação e o que você precisa. Você tem como solicitar a nomeação de um advogado dativo, porque hoje a OAB do Paraná, ela tem um programa junto com o estado, com o governo do Paraná. Então, eles fizeram um programa para que os advogados, principalmente os advogados iniciantes, se inscrevam na ordem de advogados dativos. Então, tem uma lista de advogados dativos. Esses advogados se inscrevem ali. E daí, quando chega as necessidades da população e a Defensoria Pública não consegue assessorar ou dar continuidade, porque a nossa defensoria tem uma quantidade de atendimentos limite que ela consegue atender. Então, quando extrapola, isso é passado para os advogados dativos que estão nesse cadastro. Tá. Então, daí, essas demandas são passadas para esses advogados e eles, então, pegam aquela causa e vão advogar como se fosse deles mesmo o processo, como se fosse um advogado particular, digamos. Mas quem paga é o Estado. Isso, exatamente. É o Estado que vai fazer o pagamento após finalizar esse processo. Então, tem toda essa organização dentro da OAB, junto com o Estado do Paraná, para promover esse acesso à justiça. Certo. Então, daí nessa palestra a gente conversou sobre isso, eu trouxe essas possibilidades. Ainda temos a possibilidade de você provocar o Ministério Público, nos casos onde estão atrelados direitos diretamente ligados à vida, à saúde, à segurança. Então, dependendo desses casos, você pode ir até o Ministério Público e, digamos, impulsionar ele e falar para ele, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu preciso de uma providência. Vai ser analisado aquilo e dependendo daí o Ministério Público vai tomar as medidas necessárias para dar andamento naquela situação. Então, nós temos aí, inicialmente, 3 possibilidades. A Defensoria Pública, advogado dativo e, a depender do caso, o Ministério Público. Certo. Tudo isso vai fazer com que essa pessoa tenha o acesso à justiça. Porque tu me falou que muitas dessas pessoas não sabem nem que existe a justiça gratuita, né? Exatamente. A justiça gratuita, o que seria a justiça gratuita?
A finalidade é justamente quando a pessoa não tem condição de arcar com os custos processuais. Porque, digamos, quando você ingressa com o processo no judiciário, você vai ter as custas do processo. Custas do Então, processo. todas as custas do cartório para movimentação daquele processo, as custas do oficial de justiça. Se você vai precisar de uma perícia no processo, essas custas, às vezes, ela vai ser partilhada entre as partes ou apenas custeada por uma das partes. Então, todos esses custos é a parte que paga. Além disso, dependendo da demanda, do pedido que você faz, existe a questão de sucumbência, que você tem que pagar para advogado da outra parte. Quando você tem o direito à justiça gratuita, a sucumbência, ela é colocada em stand-by. Ela é pausada, porque naquele momento você não tem condição. Se, porventura, futuramente, você vier a ter condições, pode ser que seja acionado aquele valor de sucumbência. Mas na prática, muitas das vezes não acontece, porque o pedido da justiça gratuita vai englobar as custas processuais e até mesmo a questão da sucumbência do processo. E eles avaliam a tua renda para te dar acesso à justiça então, gratuita? Então, quando nós fazemos o pedido de justiça gratuita, esse pedido ele tem que ser fundamentado. Então, lá no nosso Código de Processo Civil, tem as regrinhas da fundamentação para o pedido. Então, o que na maioria das vezes, sempre é o que orienta. A gente tem que deixar claro para o juiz o porquê que você não pode pagar aquelas custas. Então, apresenta comprovantes de rendimentos, os comprovantes mensais teus de água, luz. É claro que quando a pessoa tem uma condição financeira menor, o comprovante de rendimento dela vai ser suficiente. De acordo com a demanda ali que nós sabemos que temos mensalmente. Então, às vezes, só com comprovante de rendimento é possível essa demonstração. Mas eu sempre recomendo e sempre falo que quanto mais prova, mais evidência, para deixar claro aquilo, melhor é. Então, a gente faz o pedido de justiça gratuita e fundamenta. Não tenho condição de pagar por esses tais motivos. E junta todos os comprovantes. Então, vai ser fundamentado esse pedido e o juiz vai analisar e vai conceder ou não. E assim, a gente que não é da área, quando fala direito de família, a gente já imagina ali, né? Guarda, divórcio, adoção, esses até que você citou. E aí você me falou que a sucessão também faz parte da especialidade de direito de família. Eu queria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas o que é a sucessão. Bom, a sucessão, ela está diretamente atrelada ao direito de família, porque ela é um ramo do direito de família. Pense só, quando você, por exemplo, vier a falecer, como vai ser dividido os seus bens? Quais as suas vontades após o falecimento? Então, a sucessão vai tratar justamente disso, dos direitos hereditários, principalmente, e de como vai ser distribuído aí. E dentro daí da questão da sucessão, o que nós temos na maioria das vezes? A questão de testamento, o inventário que vai ser necessariamente feito, ou, é claro, para você resolver o embrolho patrimonial, né? Porque sem o inventário você não consegue resolver o patrimônio daquele falecido. Então, o inventário. Além disso, você pode falar dentro da sucessão de planejamento sucessório. O que seria um planejamento sucessório? Se, por exemplo, você tem bens adquiridos ali que você construiu ao longo da tua vida, empresas que você tem também, você pode, dentro do planejamento sucessório, já estabelecer várias coisas. Nós temos, então, a possibilidade de fazer doação, a possibilidade de testar, de deixar testado a parte ideal para cada herdeiro, já delimitado certinho. Dentro do planejamento sucessório, nós temos, então, o testamento, que vai falar sobre as tuas vontades, a divisão dos bens. E é interessante falar que dentro do testamento, você pode deixar especificado desejos teus após o falecimento. Então, você pode dispor ali sobre questões relativas aos filhos, quem vai ser o responsável, que vai ficar com os filhos após o falecimento, porque assim você consegue delimitar uma pessoa de sua confiança. Que vai cumprir com o que você acha interessante, com os teus princípios, com os teus objetivos para aquele teu filho. Você pode dispor, além mais, como que se dará um funeral? Vai acontecer o funeral? Quais as suas vontades em relação ao funeral? Tem pessoas que gostam de festa no lugar de um funeral mais sensato, mais recluso. Então, assim, tem como você dispor as tuas vontades. Se você, por exemplo, passa por uma situação que está
impossibilitado de tomar decisões em relação à tua vida mesmo civil, Sim. aos atos da vida civil. Você pode deixar ali já determinado qual vai ser a pessoa que vai responsável. tomar as decisões. Exato. Tá? Se, por exemplo, você vai passar por um tratamento médico e você está inconsciente ou alguma coisa do gênero, você pode já deixar no testamento estabelecido se você vai querer um tratamento paliativo, quais as formas de tratamento que você entende como correto ou não. Então, ali você consegue dispor tudo isso. E para isso, basta procurar um advogado, dizer que eu quero fazer, formaliza e registra em cartório e pronto. Exatamente. Sempre vai ter que passar pelo cartório, mas a busca de um advogado especializado na área é muito importante, porque justamente vai se analisar o caso concreto daquela pessoa, daquela família e o que se busca. Porque é importante saber qual a finalidade. Para que você quer? O que você quer resguardar? O que você quer tratar naquele documento? Então, a gente redige uma minuta daquilo, estabelece todas as vontades daquela pessoa e então levamos até o cartório para que ele seja feito com a escritura pública. De testamento. Também temos a possibilidade de um testamento cerrado. Que a gente fala que a gente vê em filme, né? Reúne a família pra abrir, assim. Exato, mas assim, os filmes muitas das vezes ele traz uma questão muito lúdica, e no nosso direito brasileiro a gente não tem isso. Mas ele pode ser um testamento particular que não vai estar público, ele vai ficar às vezes, daí a gente tem várias formas de organizar isso. Mas, por exemplo, esse testamento pode ficar a cuidado do advogado. Pode ficar, por exemplo, uma carta selada em um banco. E daí a pessoa vai ter acesso àquilo quando existiu o óbito. E daí tem todas as regras para abertura daquele testamento. Então, assim, nós temos a possibilidade dele ser público, dele ser particular e ainda outros mecanismos. E agora, com a tecnologia também, nós estamos tendo possibilidades, por exemplo, de você fazer um testamento por vídeo. Que bacana. Então, existem mecanismos... A legislação já evoluiu nesse sentido. Por exemplo, se você escolhe pelo vídeo, a gente vai ter algumas regras que a gente precisa seguir. Mas vai ser válido aquilo se seguir daquelas regras. Então, a gente tem possibilidades hoje que estão ampliando. E é uma forma de demonstrar sua vontade. E desde que ela seja considerada válida, para depois, futuramente, um herdeiro não questioná-lo, aquilo vai ser tido como verdadeiro e vai ser praticado. Então, nós temos a possibilidade aí de prevenir e até mesmo deixar um caminho mais fácil para aqueles que estão no luto. Porque todos nós sabemos, né? Tomar decisões difíceis no momento em que a gente está vulnerável, machucado, enfim, é o pior momento para tomar decisão. É delicado, né? E às vezes você não sabe nem por onde seguir. Então, quando você já deixa isso predisposto, eu costumo falar que é um ato de amor e carinho com quem verdade, com os que ficam. Porque tudo já vai estar predisposto. Então, nós temos essa possibilidade na sucessão e, além disso, dentro da sucessão, nós temos a possibilidade das holdings, que estão muito faladas, que hoje em dia se fala muito, que é uma forma de proteção principalmente empresarial, aonde o patrimônio ele passa a ser resguardado por uma pessoa de característica jurídica, então um CNPJ. Ele não é um bem privado. Ele pessoal. Não é pessoal mais, ele deixa de ser pessoal e ele passa a ser, a gente fala que existe um manto daí da pessoa jurídica, porque daí tudo vai estar dentro de uma empresa, vai ter que se organizar ela, e é um mecanismo que protege, realmente protege, e que tem que ser muito bem feito. E aí a importância de uma assessoria tanto no direito de família, contador, até mesmo tributário que a gente fala. Porque são várias coisas que estão atribuídas ali e que vão ter implicações diretas, porque digamos... Mas daí a formação da holding faz parte do direito de família? Nunca pensei. Então, a formação, a formação dela vai ser uma formação empresarial, mas ela vai passar pela necessidade de um advogado de direito de família para entender ali como que vai se dar, quem são os herdeiros, a linha sucessória. E daí a gente vai falar de todo um histórico, porque, digamos, uma empresa de anos, aonde existam filhos que são casados, quais o regime de bens daqueles filhos? Existe contrato antinupcial daqueles filhos ou não? Aquela pessoa que está
como companheiro dos filhos. Vai ter direito, não vai ter direito. Então vai ter que fazer uma análise completa, às vezes organizar algumas questões, porque daí esse patrimônio ele passa a ser de pessoa jurídica, e uma vez pessoa jurídica, para você desconstituir, é praticamente impossível, porque é um bem de pessoa jurídica. Você não fala mais de pessoa física. Na minha limitação de conhecimento, claro, da área do direito, mas é por isso então que eu ouço falar de que holding é para blindar patrimônio. Exatamente. A principal característica da holding hoje é blindar, proteger. Porque você deixa de falar de um patrimônio particular, pessoal, para falar de um patrimônio de uma empresa resguardada pelo CNPJ. E o CNPJ, ele traz muitas bonanças, digamos. Porque para você ter acesso àquele patrimônio é muito difícil. Porque ele tá blindado pela pessoa jurídica. Que daí entraria, por exemplo, aí outro tema, mas entraria como, por exemplo, o dono da empresa falece, aí não tem holding, passa para o filho tá num namoro, por exemplo, e aquela pessoa pede caracterização de união estável e aí acaba indo parte desse patrimônio para uma, sei lá, namorada, enfim. Exatamente, pode acontecer Entendi. isso. E quando ela tá resguardada, não acontece. Porque isso é até uma das coisas, né, que eu tinha anotado aqui pra gente falar, já ir mais no direito da família, sobre formalização de casamento, união estável, deixar tudo no papel. Você falou numa outra conversa pra mim sobre contrato de namoro, eu acho, né? Isso. Então, explica um pouquinho para quem tá nos assistindo. Antes de falar sobre as possibilidades, eu acho que é importante a gente sempre deixar ressaltado, quando você está num relacionamento, é muito importante você conversar sobre as coisas importantes. Porque, às vezes, as pessoas evitam. Exato. Você tá num relacionamento, você vai pela emoção. Você não vai pela razão. E a gente fica com medo, né, de ofender a outra pessoa. Mas isso é uma particularidade nossa do brasileiro. Exatamente, é cultural. É meio que, mas se eu falar sobre um contrato, a pessoa vai se ofender, né? É muito cultural mesmo. Exato. E eu escuto muito isso mesmo. A pessoa vai ficar ofendida. Como que eu vou falar de patrimônio? A gente tá se relacionando agora. Sim. Mas pensa. Mas é aí que nascem os problemas. Porque pensa, se você construiu um patrimônio, você se dedicou para construir aquilo. É claro que a gente começa um relacionamento, a gente nunca começa pensando que vai terminar. Com certeza, claro que não. Só que é bom você precaver e conversar. Porque tudo que é conversado não é caro. Tudo que é combinado não sai caro. Exato, porque tá predisposto ali, existia um diálogo, uma negociação, vocês chegaram a um denominador comum. Sim. E de como vai ser a vida dali em diante também. Sim. Porque, digamos, você começou a se relacionar e só vai. Sim. Daqui a pouco um tá namorando na casa do outro. Sim. Aí, gente, já tá caracterizando quase a união estável. Certo. Daí vem um filho. E o que caracteriza efetivamente a união estável? É um tempo de relacionamento? A união estável, ela vai se caracterizar pelo um relacionamento duradouro, público e com a intenção de formar família. Daí pense só, você tá namorando. Quer saber se você está namorando ou se você está em um relacionamento estável, uma união estável? Pergunta para um porteiro teu. A fulana já chegou? Ela já entrou? Se ele fala assim, tua mulher já entrou? É porque você tá... Já tá caracterizado. Ele pode ser testemunha. Certo. E caracterizar uma união estável. Então, assim... Então, independente do tempo. Independente do tempo. Se ela é pública, notória, com a intenção de formar família. E se para os terceiros, eles entendem que você não está em um relacionamento, mas que você está que você não está em um namoro. Mas que tá num relacionamento afetivo, com o intuito de formar família... vai ser caracterizado. E o juiz manda chamar essas pessoas? Na verdade, quem vai ter que provar é aquele que está entrando com o pedido para reconhecer a união estável. Então, por exemplo, se eu ingresso com a regulamentação com o reconhecimento da união estável, eu vou ter que juntar ali no processo provas e indícios de que existe essa união. O que vai ser... Como que eu consigo comprovar isso? Fotos, mensagens. Digamos, você vai ao mercado, você faz a compra mensal e vocês dividem isso. Certo. Vocês estão comprando para uma casa só. O aluguel. Digamos que tem um financiamento do imóvel.
Certo. Mas aí metade do financiamento eu pago e metade o outro Sim, paga. isso também caracteriza. Então vai caracterizando. E isso tudo vai trazendo para configuração. Uhum. Então, por isso que é importante, quando se está num relacionamento, sentar e conversar. Por quê? Se você senta e conversa, você tem possibilidades de discutir aquilo e saber como que vai se dar, principalmente a questão patrimonial sua. Uhum. Se você está, por exemplo, visando um casamento, então pense se você está visando um casamento, pense em fazer um contrato antinupcial. Esse contrato... Nunca ouvi falar. Olha só, viu que interessante? Uhum. Esse contrato antinupcial, ele vai prever como vai se dar a disposição dos bens desse futuro casal, como vai e pode ainda trazer particularidades do dia a dia das pessoas. Tá, mas se o meu interesse com a pessoa que eu tô me relacionando é casar, mesmo que eu vá casar no papel, eu faço o contrato antinupcial. Nossa. No contrato antinupcial, você tem a possibilidade, por exemplo, nós temos o regime de bens, comunhão universal, comunhão parcial. Esses são os regimes mais utilizados. Nós temos outros, mas esses são os mais utilizados. Sim. Você pode fazer nesse contrato antinupcial um misto. Digamos, os bens adquiridos antes do relacionamento vai ser um regime. Os bens adquiridos posteriormente vai se dar de outra forma. Você pode fazer um misto daquele regime. Tá. Você não precisa escolher um ou outro. Quando você vai diretamente ao cartório para fazer o casamento, ou um ou outro. Você escolhe um ou outro. Exatamente. Hoje, a regra no nosso sistema é a parcial. Anteriormente, há anos atrás, era a comunhão total. Então, se você chega no cartório para fazer o teu pedido de casamento, registro, vai ser ou parcial ou total. Certo. Mas se você faz um contrato antinupcial, você pode dispor, de acordo com a tua vontade, como que se dará toda a divisão dos bens. Tá. E daí é engraçado, porque hoje nós temos a possibilidade de, por exemplo, o marido deixa a toalha em cima da cama. Isso pode ser disposto em um contrato antinupcial. Capaz, é proibido deixar a toalha. Mas qual é a pena? Daí você as que partes também que vão dispor. Você que... Isso pode às vezes chegar a uma anulação, pode, entendeu? Você vai dispor com a parte as regras do teu relacionamento. Tá. Por exemplo, hoje os pets, eles não são só pets, eles são integrantes da família. Sim. Se, por exemplo, esse casal tem um pet, tem um animalzinho de estimação, se existe uma separação, com quem que esse animalzinho vai ficar? É possível nesse contrato já prever isso? Mas a regra geral, essa é uma pergunta boa. A regra geral seria esse pet ser considerado como filho e ser uma guarda compartilhada? Qual é o padrão hoje, assim? Do pet? É, do pet. Do pet, hoje a gente tem certidão já de pet, você pode registrar teu pet com o nome dos tutores. Dos tutores, tá. Então tem como. E tem surgido bastante isso no judiciário. Casos que discutem a guarda, a tutoria do bichinho. Tá. Então, nesses casos, existindo o divórcio, vai ser estabelecido, final de semana sim, final de semana não, vai ficar com um, com o outro, os passeios vão se dar com um, os gastos do bichinho vai ser dividido, porque a gente pode até falar na questão de alimentos em relação àquele bichinho de estimação. É mesmo. Porque se ele é um integrante da família, ele tem os gastos próprios deles. E aí a gente tem, né, uma lista. Sim. É vacina, é pet shop, é banho. Agora é creche. Então são vários gastos que vão ter em relação àquilo. E tudo isso pode estar disposto em um contrato antinupcial. Então, na área pet, a gente fala muito, né, sobre a nova constituição de família e, enfim, inclusive como mercado isso explodiu, né? O Brasil já é o 3º país do mundo com o maior número de pets. E eu não sabia que o judiciário estava evoluindo junto, assim, nesse sentido. É interessante, o direito de família, ele tem muito isso. Ele vai mudando conforme a necessidade. O direito de família não, o direito em si. Em geral. Conforme a necessidade da população vai chegando, as decisões vão surgindo também. Sim. Tanto que na reforma do nosso Código Civil, nós já vamos ter capítulo próprio falando de animal de estimação.
Então, vai fazer uma regulamentação em relação a isso. Coisa que nós não temos agora. E quando é essa revisão? A reforma, ela tá ainda em tramitação. Não é nada certo, já existe um texto que tá em andamento, está sendo analisado, mas nós não temos ainda previsão. Pode ser que demore 5 anos, como pode ser que demore 20, 30, 15, não sabemos. Não é imprevisível. Mas já é uma coisa que já vai ser tratada. Então, veja a importância de se pensar realmente na estrutura daquela família. Feito o contrato antinupcial, aquelas predisposições ali deverão ser cumpridas pelas partes, porque já foi acordado. Quando você entra depois com uma dissolução, com um divórcio, você apresenta o contrato. Ó, tá aqui. Não foi cumprido, tem que ser cumprido dessa forma. Então, você previne e você decide por você. Você não deixa que terceiro, juiz decida por você. Mas nesse mix de ferramentas, tem planejamento sucessório, tem o contrato antinupcial e o contrato de namoro. Aí esse é feito quando não tem intenção de casar, é isso? Isso. Esse contrato de namoro, ele vai ter como característica justamente especificar ali que aquele relacionamento é só um namoro. Não tem intenção de formar família, os bens não vão estar atrelados a nada. É só um namoro. É justamente para proteger patrimônio. É para não caracterizar a união estável. Para não caracterizar a união estável e não vir depois a necessidade de divisão dos bens. Mas cabe interpretação? Por exemplo, se eu e você temos um contrato de namoro aí, lá na frente eu quero... Se ele tem, porque assim, o contrato de namoro, ele é novo no nosso sistema. Tanto que, recentemente, nós temos uma autora aqui do Paraná, que foi muito ovacionada, e a obra dela é muito boa, de contrato de namoro. E ela foi uma das precursoras a tratar sobre o tema. E justamente por ser um tema novo, para resguardar patrimônio. Porque hoje nós mudamos muito a forma de constituição financeira. Antes, um adolescente, era difícil um adolescente ter um patrimônio alto. Sim. Hoje nós temos os youtubers, jogadores e outras profissões que não existiam há anos atrás. Sim. E que essas pessoas vão adquirindo um patrimônio muito avultuoso. Cedo, né? E cedo. Então, como proteger isso? O contrato de namoro, ele vai entrar justamente aí, para proteger esse patrimônio e blindar. E está sendo aceito já, sim, pelos tribunais. Se você apresenta o contrato de namoro com todas as regrinhas, os requisitos, para que ele surta os efeitos, as pessoas tem que ser um texto claro, as pessoas têm que assinar. Tem pessoas até que passam por um instrumento público para efetivar isso, mas, ao meu ver, não é necessário se for feito por advogados, com as partes, com testemunhas. Pode ser privado também, particular, sim, né? Que particular, exatamente. Mas que você observe todas as regras de um contrato válido. Porque dentro do contrato nós temos características que vão fazer ele ser válido ou não. Então, seguindo ali todas as regrinhas para que ele seja válido, ele vai ser aceito pelo judiciário. E aí a importância da confiança e da especialização do advogado, né? Porque uma coisinha que saia fora do roteiro, você vai se incomodar. Pode ser um problema grande futuramente. Então, esse contrato de namoro justamente vai precaver e vai deixar muito bem claro. Porque pense só, se nós pactuamos e nós duas assinamos e falamos, não, estamos em namoro, futuramente leva ao judiciário e pretende uma divisão de bens. A outra parte junta o contrato? Acabou, você assinou, você estava ciente. Sim. Não tem como você falar que você estava constituindo família. Sim. Agora, é claro, nesses contratos é importante fazer várias previsões, porque às vezes de um namoro pode ter um filho. Aí já muda tudo? Não. Se você tiver o contrato de namoro. Continua valendo. Entende? Só os direitos da criança que estão resguardados. Mas esse contrato de namoro vai precaver. E é claro, se a gente não teve mudanças significativas ou características ali que possam ser depois levadas ao judiciário para invalidar aquele contrato. Mas na prática, uma vez feito o contrato, você está resguardando aquilo. Por isso a importância de renovação de contrato. Você não vai fazer um contrato e deixar ele engavetado 20 anos. Porque entende-se que as relações humanas, elas mudam muito. Claro. Então, é importante, ao meu ver, estabelecer o período do contrato, deu o período renova com as mudanças que tiveram,
e o que é necessário para que aquele contrato ele continue válido. Nossa, que legal, eu não sabia de um monte de coisa que você me contou. Outra coisa, Kathleen, a gente conhece, em termos de divórcio, vamos pensar aqui, né, eu tenho um casamento, ou união, divórcio é para união estável também? Não, o divórcio vai ser para casamento e a dissolução vai ser para união estável. Olha aí, já aprendi mais uma coisa. E, bom, vamos que ocorre então o casamento e depois vai o divórcio. O que é divórcio extrajudicial? O divórcio extrajudicial é um mecanismo que acelera o processo de divórcio. Hoje nós podemos fazer o divórcio diretamente em cartório. Então as partes com os seus advogados ou com o seu advogado, então o casal, o ex-casal, pode constituir apenas um advogado ou cada um ter o seu advogado, porque às vezes dependendo da situação, cada um vai se sentir mais confortável em ter o seu advogado, em estar resguardados os seus direitos ali. E daí vai ser feita uma minuta, essa minuta é direcionada ao cartório e tudo é feito dentro do cartório. Mas a validade é a mesma. É a mesma validade. Então, nós temos a possibilidade tanto para pessoas que têm filhos ou não desse relacionamento. Só que, se o casal tiver filhos, o divórcio é possível ser feito no cartório, só que todos os direitos atrelados à criança, aí tem que ser discutido. Então, são filhos menores de 18 anos. Isso. Se é maior de 18... O que eu costumo falar, assim, dependendo da situação, se você quer... Porque hoje... Se você vai pro judiciário com um acordo, eu acredito que é mais interessante, a depender do caso, você fazer um acordo e pedir a homologação judicial quando tem filhos. Porque nesse acordo você vai tratar dos bens, da guarda, dos direitos de convivência, da pensão e vai passar pela homologação. Tá. Mas tem clientes às vezes que chegam e falam assim, Kathleen, eu quero rápido, eu quero um divórcio em cartório, já tá tudo certo e depois a gente vai discutir, vamos discutir as questões dos filhos em juízo, mas eu quero já a decretação do divórcio. Tá. Então a gente faz em cartório e celere. Mas a depender do caso, eu recomendo que a gente vá para o judicial só para homologação, se for possível um acordo, né? Porque quando não é, daí a gente tem outro rito. Mas o extrajudicial, ele vem para antecipar, para celeridade das partes, porque é tudo muito mais rápido. Você não vai depender de uma vara que vai ter que passar pelo juiz, que vai passar pelo Ministério Público. Não, você vai ao cartório com o teu advogado e lá mesmo sai o teu divórcio. Certo. E daí aquilo é averbado na certidão de casamento. E fica tudo certo, entendi. Tá, e já que a gente falou então em divórcio com filhos menores, né? Como que tá a interpretação de guarda? Porque eu já ouvi falar que mudou muito, né? Como tudo no direito de família, assim, a própria caracterização do que é uma família deve ter evoluído muito, né? E guarda, Kathleen, o que eu ia dizer é que antigamente a gente via muito como padrão a mãe ficar com os filhos, né? Ou com o filho, enfim, era... Na nossa época de criança, isso era praxe, assim. Como que é hoje? O pai pode pedir, a mãe pode pedir, é compartilhada por padrão? Então, quando nós falamos em questão de guarda e quando vai se dar os cuidados da criança, é importante a gente fazer distinções. Nós temos a guarda e temos o poder familiar. O poder familiar diz respeito a todos os cuidados e até a manutenção daquela criança. Então, todas as decisões, tudo que está atrelado à criança, tudo que está atrelado à criança, tanto a mãe quanto o pai, tem os direitos e deveres iguais. Tá. E nós temos a guarda. A guarda, ela vai definir quem vai ser o responsável pelas decisões diárias e cotidianas daquela criança. E também onde que ele mora. Esse é domicílio fixo. E daí dentro a gente vai ter que determinar o domicílio de residência daquela criança, se vai ser materna ou paterna. Tá. Então, dentro da guarda ali, a guarda em si, ela vai tratar justamente quem que é o responsável por tomar as decisões diárias. Tá. Aquele pai, aquela mãe, eles vão fazer um cuidado compartilhado no sentido de que, igual você citou, sempre ficava com a mãe Sim. era responsável por tudo. Mas veja só, os cuidados do filho, eles estão atrelados a várias questões. Por exemplo, vai levar ao médico? Quem que vai levar? Sim. Vai levar ao dentista? As aulas extracurriculares? Como que vai se dar esse deslocamento? Quem que vai ser responsável? Sim. As tarefas da casa, as tarefas que vêm da escola, os pais vão dividir para ajudar aquele filho a fazer ou não.
como que vai se dar o dia a dia, as decisões daquela criança. Uhum. Então, dentro disso, nós falamos da guarda. E aí nós temos a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Tá, Hoje, na nossa legislação, é regra a guarda compartilhada. tá. Que o que seria? Tanto pai quanto mãe juntos, em harmonia. E daí é importante a questão da Sim, harmonia. a harmonia. Porque se a gente não tem a harmonia, como que dois pais vão dialogar sobre os cuidados daquele filho? Exatamente. Vai levar na escola, vai buscar, vai levar o médico, um vai levar o médico, outro vai levar o dentista. Então, precisa ter esse diálogo mínimo Claro, para que exista isso. claro. Então, a regra é a guarda compartilhada buscando o quê? O melhor interesse da criança. Da criança. Porque pro filho, ter os pais em harmonia é a melhor coisa. É sem dúvida. Então, a regra vai ser a compartilhada e essa divisão de tarefas em conjunto. Uhum. Já a guarda unilateral, apenas um dos genitores é que será responsável pelas tomadas de decisões. Uhum. Vai ser responsável por levar aos lugares que precisa, vai ser responsável por tomar decisão em relação a onde vai estudar, quais as atividades extracurriculares que vão fazer. Então, quando a gente verifica a possibilidade desse diálogo, sempre vai ser pela compartilhada. Claro. E o judiciário tende a sempre determinar a compartilhada. Eu entendo que sim, a compartilhada é a melhor, Uhum. desde que exista o O diálogo diálogo. entre os pais e o comprometimento. Uhum. Porque nós sabemos que a mãe sempre a carga é maior. Tá. Porque já é uma questão estrutural, É cultura também. cultural, Uhum. histórica, Uhum. da mãe ser responsável pelos filhos. Até Certo. porque anteriormente a mulher muitas das vezes ficava em casa. Sim, cuidando. era a função, digamos. Exato. Uhum. E hoje nós tivemos muitas mudanças. A mulher tem uma rotina diária grande, Claro. porque ela trabalha fora, ela tem o serviço de casa, ela Claro. tem os filhos. Então, eu entendo que, se for possível o diálogo, com certeza, compartilhada, e existir o comprometimento da outra parte. Uhum. Porque a gente tem que pensar que a partir de um fim de um relacionamento, a estrutura familiar ela vai mudar totalmente. Com certeza. Então, vão ser pessoas que vão estar morando em residências diferentes. Então, às vezes é aconselhado que se o pai quer fazer parte da vida, more perto da casa. Sim. Para que exista essa divisão de tarefas, para que não fique somente a responsabilidade Claro. de todas as atividades da criança. Claro. Mas veja, quando o diálogo existe. Agora, se um ou outro trava os braços e Sim. fala, não vou fazer, ao meu ver, tem que ser pedida a guarda unilateral. Porque daí, o que vai acontecer? Aquela genitora ou aquele genitor responsável pela guarda unilateral vai saber que é responsabilidade dela e ela vai ter que assumir aquilo. Mas aí tu tem a guarda unilateral, mas tem direito à visita. Isso, porque o direito de visita, que nós comumente chamamos de direito de convivência, que é o direito de conviver com outro genitor, Certo. ele precisa ser garantido. Tá. Mas entenda, quando a guarda unilateral fica uma pessoa só, Uhum. ou o pai, ou ao pai, ou à mãe, Uhum. aquele genitor, aquela genitora vai ter uma sobrecarga maior, Claro. certo? Sim. Então, dentro desse pedido, a gente vai ter que, às vezes, incluir uma babá, Certo. vai ter que incluir outras questões para que na seja compartilhada não possível aconteceria. cuidar daqueles filhos. Uhum. E esse valor automaticamente vai ter que entrar no valor da pensão. Certo. Porque se o pai não despende tempo, ou a mãe não despende tempo para Uhum. cuidar daquele filho, Uhum. ele vai ter que arcar, então, de Com uma as forma despesas. financeira Uhum. para que os cuidados daquela criança sejam resguardados diante, às vezes, de uma carga horária da mãe, de uma impossibilidade da mãe estar em tempo integral com o filho. Então, aí tu até falou da pensão, né? A gente ouve muito falar que a pensão é de 30%. Isso é regra também? 30% do salário, né? Isso. Da parte que vai pagar a pensão. Isso é regra? Não é regra. Isso é uma prática que vem se utilizando nos tribunais. Então, na maioria das vezes, e aí é questão de você buscar realmente um advogado especializado. Uhum. Na maioria das vezes, é fixado 30% quando você não tem um pedido coerente. Porque, digamos, se você demonstra que a criança tem 4, 5 mil reais de gastos mensais, Uhum. você não vai ter 30% do salário mínimo para cobrir 4 mil, porque Sim, não vai ser suficiente. Sim. Porque quando nós falamos em pensão, nós temos que englobar nesse valor várias questões. Uhum. Vai ser água, vai ser luz, vai ser telefone, vai ser internet, vai ser escola, vai ser atividades extracurriculares, o aluguel, condomínio, Claro. a alimentação.
Então, se precisa de babá, vai ter que entrar nesse cálculo a babá. Se é um colégio interno, integral, se é um colégio integral, o valor desse colégio vai ser dividido. E esse valor apurado, e a importância de ser apurado e demonstrado com provas comprovantes para que se chegue a esse valor, digamos que vai ser X, esse valor X vai ser dividido proporcionalmente entre pai e mãe. É proporcional, não é 50-50. É proporcional de acordo com a possibilidade daquele que paga e a necessidade daquele que vai estar recebendo. Então, se a mãe tem um salário menor do que o pai, ela não vai pagar a mesma quantidade que o pai. Entendi. O pai vai pagar uma quantidade maior. Mas 30% seria o máximo ou também não tem isso? Não. Esse valor, ele é fixado para garantir, às vezes, o necessário para a criança em determinadas situações. Porque quando você não tem um pedido formulado com o que você precisa, o juiz vai ter que fixar um valor. Sim. Então, na prática, os juízes têm utilizado 30% porque entendem que vai resguardar o que a criança vai precisar. Sim. Mas se você faz um pedido formulado, tem casos que a gente pede 40%, 50% do salário. A gente sempre utiliza, na maioria das vezes, como base o salário mínimo nacional. Mas a gente pode pedir 2 salários mínimos, dependendo da renda do pai. Certo. Não vai ser 30%. Tudo vai ser feito de acordo com a necessidade da criança, mas também levando em consideração a possibilidade daquele que vai estar pagando. Sim, é uma balança, né? Isso, porque sempre a gente tem que pensar que pai e mãe vão ser responsáveis pelos custeio, pela manutenção da criança, dentro da sua proporcionalidade e da necessidade, então, daquele que vai estar recebendo. E daí a questão de levantar provas para evidenciar que aquele pai, aquela mãe tem condição de pagar aquele valor e demonstrar. Porque quando a gente tem o término do relacionamento, automaticamente a gente vai ter uma queda da qualidade de vida. Sim. Porque, pense, 2 pessoas juntas numa casa, trabalhando em conjunto, dividindo as funções juntos, é uma coisa. Claro. Depois, existe essa queda. Cada um por si, né? Exato. Só que a gente tem que pensar nessa criança. E essa criança, ela não tem que ser afetada. Entendi. O mínimo tem que ser garantido a ela. Então, o que ela tinha de características naquele relacionamento, a ela tem que ser garantido. Então, se ela estudava numa escola particular... Então, eu já ouvi falar sobre isso, de padrão de vida. Em tese, o padrão de vida da criança não poderia decair, é isso? Em tese, é isso que acontece. Não deveria decair. Mas o que a gente vê na prática, às vezes, sim, vai decair. Porque, por exemplo, a gente coloca um colégio particular. Claro. Pode ser que os pais concordem em manter aquela criança. E daí o diálogo é fundamental. Sim. E aí entra o advogado para convencer a sua parte de que ela dialogue, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não. Sim, porque eu às vezes imagino. do outro lado, porque não bastam. Os dois têm que estar abertos. Mas o diálogo ele é fundamental. Porque, por exemplo, se você fala de um colégio particular, pode ser que os dois concordem que o melhor para a criança é permanecer em um particular. Mas à época do relacionamento, eles conseguiam pagar aquele colégio. Depois da separação, vai ser partilhado. Sim. E digamos que seja um valor muito maior. Às vezes eles vão ter que mudar de escola. Vai ser uma particular, mas vai ter que ser outra escola particular para que consigam pagar essa escola para o filho. Então, provavelmente vai sim ter um decréscimo. O que a gente espera é que a criança não seja afetada. Esse é o que a gente espera. Para que sejam mantidos os mesmos padrões. Só que às vezes pode acontecer que exista essa necessidade sim de se mudar algumas coisas. Porque igual eu falei, a partir de um término, é uma reorganização. São 2 contas de água, são 2 contas de luz, coisas que antes eram divididas por 2, agora vai ser um inteiro. Então, tudo vai ter que ser pontuado. E daí a gente entra a questão, se existe o acordo, as coisas facilitam. Porque vai sentar, vai dialogar, vai conversar para chegar juntos a um consenso. Agora, se não tem um acordo, o que acontece? Você vai ter que comprovar o máximo cada um. E aí cada parte. E você vai delegar. Acha coerente. E você vai delegar pro juiz. E daí o juiz vai determinar e vai determinar o valor que ele acha e entende coerente para aquela criança de acordo com aquela situação. Sim. E nesse sentido, quando a gente fala da separação, desse término do relacionamento amoroso, a gente tem que entender que a relação parental ela nunca vai deixar de existir. Sim. Então, aconteceu o divórcio, fundamental. Pensar assim, vamos resolver isso?
Vamos tratar de guarda? Vamos pensar na pensão? O direito de convivência, como que vai se dar? Às vezes é um pai super ativo no relacionamento com os filhos também, um pai ativo na criação, e depois do divórcio esse pai vai pegar de 15 em 15 dias. Como que isso acontece? É verdade. Não dá, porque isso vai afetar as crianças. Com certeza. Então tem que se pensar em uma forma que vá visar, proteger essas crianças e trazer para elas uma harmonia familiar também, para que seja possível essa reorganização, para que todo mundo viva bem e pleno, né, Dani? Então, teu papel como advogada de família é meio metade defender o interesse de quem te contratou e metade ser uma conciliadora, né? Eu costumo falar que, com certeza, a gente sempre tenta ir pelo lado da conciliação, trazer essa possibilidade, às vezes, até de uma mediação, quando as coisas estão um pouco mais atormentadas, da mediação, justamente porque eu entendo que direito de família é uma necessidade no direito de família você buscar o diálogo. Sim. Porque ninguém consegue apagar um passado. Sim. Um casamento que aconteceu, um filho que exista, não existe a possibilidade de você apagar. Você vai ter que tratar aquilo pro resto da tua vida. E conviver da melhor forma. Exato, porque assim você consegue viver, caso contrário, você só consegue remoer, igual você falou anteriormente. E daí você não vive, você só fica naquele looping. Então, é muito importante essa conversa, esse diálogo. É claro que tem pessoas que falam assim, impossível. Do outro lado não dá. A gente vai ter que guerrear mesmo, lutar. E eu concordo também. Mas sempre quando possível, vamos tentar a conversa, o diálogo. E se não for possível, daí a gente utiliza as ferramentas que são possíveis dentro do processo para efetivar e garantir. E é claro, quando a gente trata de crianças no processo, eu costumo falar que eu sou advogada da criança do que dos pais. Sim, é verdade. Porque aquele inocente que tá ali, ele não sabe o que tá acontecendo. E se não tem ninguém que olhe pra ele com um olhar de vulnerabilidade, porque ele está em um local de vulnerabilidade, quem que vai olhar? Sem dúvida. Então, às vezes você pega uma mãe, um pai e fala assim, eu não tenho condição de pagar. Eu sei, mas vamos ver como que a gente pode chegar em um acordo, porque tem que ser resguardado. Para a criança ser menos impactada. Exatamente, porque a criança tem que ser vista sempre em primeiro lugar, ali naquele fato todo, naquele embrulho todo. Menina, tô adorando o nosso papo, mas assim, até em função de tempo, né, queria me encaminhar para o final, mas antes disso eu queria que tu deixasse um recado para as pessoas, né, não sei se tu tem uma mensagem final, enfim, e aí também gostaria, obviamente, de saber como as pessoas te encontram, né, não sei se tu quer deixar tuas redes sociais, enfim, fica à vontade para o teu espaço. Obrigada. Bom, o recado que eu gostaria de deixar para todos que estão nos ouvindo é: se você tem um problema, ou se você pensa em constituir um relacionamento, ou se você pensa em já deixar predispostas as suas decisões em relação ao momento que você vier a faltar, ou uma incapacidade ou algo do gênero, busque um profissional capacitado, de sua confiança, que transmita confiança mesmo, e que assim você consiga deixar pré-determinado o que você deseja, e além disso, prevenir os problemas. Porque quando a gente fala em prevenção, é muito mais interessante do que você deixar o problema chegar a bater na tua porta. Então, busque um advogado, uma advogada de sua confiança, que vá poder se assessorar e passar as informações que você precise. Eu deixo aqui os meus contatos, que na verdade eu vou deixar o meu Instagram, que é o mais fácil para entrar em contato comigo, é Kathleen V. Weber. Lá vocês vão ter acesso ao meu endereço comercial, ao meu WhatsApp também. E qualquer coisa, fico à disposição. A gente vai legendar aqui para ficar fácil das pessoas acharem. Maravilha. Tá? Muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento, não só o teu tempo, assim. Mas, nossa, é impressionante, né, gente? Como o advogado tem o poder da oratória, né? Você fala e vai com uma naturalidade, dá uma aula, enfim. Que bom! Muito bom te ouvir, sabia? Que bom, muito esclarecedora. Pessoal, obrigada por nos assistirem até aqui. Inscrevam-se no youtube.com/Projetual Comunicação. Lembrando que o Projetalks também tá no Spotify. Um beijo e até o próximo episódio.